Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho apresentar mais uma entrevista a um criador do sul do país, nomeadamente da zona do Algarve, um criador de periquitos ingleses, um apaixonado pela raça, que também mostrou disponibilidade para ser entrevistado aqui no canal e para também vos passar algum do seu conhecimento sobre a manutenção e criação de periquitos ingleses. Refiro-me ao criador David Gabriel. Deixo-vos então com o vídeo da entrevista. Ora, quero desde mais agradecer a tua disponibilidade por seres entrevistado aqui para o canal. Eu ia pedir para que te apresentasses aqui aos subscritores, ou seja, que indicasse o teu nome, que dissesse onde vives e que tipo de aves crias no momento. David Gabriel, sou de Faro e sou criador de periquitos ingleses. Periquitos ingleses, ok. Ainda te lembras da primeira ave que tiveste? Foi, acho que, um casal de periquitos australianos verdinhos que a minha vizinha do lado já estava farta do lixo deles e ofereceu-me. Tinha para aí uns 8 ou 9 anos. Muito bom, muito bom, muito bom. E foi aí que tudo começou. Ou seja, deduzo que foi então com esse casalinho também que te iniciaste nas criações, certo? Sim, nessa altura era em Colónia, numa gaiola improvisada, de uma gaiola grande improvisada e pronto, e era aquela vontade de ver os ninhos com crias. Com ovos e com crias, claro. Olha, eu, como tu já deves saber, eu já fiz aqui algumas entrevistas a alguns criadores de periquitos, tanto os periquitos ingleses como periquitos australianos. Existem aqui algumas questões que eu não te irei fazer, uma vez que mais ou menos a malta que ouve aqui os vídeos aqui no canal, as entrevistas, já tem uma noção. De qualquer das formas, eu gostaria de perguntar se tu consideras que os periquitos ingleses são uma espécie que necessitam ou não de muito espaço. Eu acho que pronto, nas gaiolas de criação, as minhas acho que são de 80, daquelas normais, dos canários. Sim. Mas acho que a partir de 60, 40 já Já é o dá. suficiente, exatamente. E os voadores é que convém ter assim um bocadinho mais de espaço, porque eles são uns pássaros pouco ativos e então convém Ok. ter espaço para eles se exercitarem, senão depois começam a ficar muito Muito gordos, não é? E gordos. muito inativos, exatamente. Exatamente. Olha, diz-me outra coisa. Os periquitos ingleses, relativamente aos periquitos australianos, são mais agressivos, são menos agressivos, são mais calmos, menos calmos? São mais calmos. A agressividade disso é mais ou menos a mesma coisa, até porque a ave é a mesma, né? É só que foi mutada ao longo do tempo. Foi alterada Mas pelo homem, não é? Exatamente. Só que, pronto, é mais ou menos. As fêmeas são, por norma, um pouco mais agressivas. Ok. É uma raça difícil de criar, ou seja, relativamente ao periquito australiano, ou é exatamente a mesma coisa? Relativamente ao periquito australiano, é um pouco mais difícil. Ok. E é um pouco mais difícil porquê? Quais é que são os fatores que criam essa dificuldade? É pelo o tamanho do pássaro, o volume de pena e pronto, por ser também menos ativo. E é um O pouco que acaba por por provocar, muito provavelmente, com que os machos estiverem muito gordos tenham dificuldade em copular as fêmeas. Será por aí, não? exatamente, e as fêmeas às vezes quando eles vão pôr em cima delas para galar, caem os dois para o chão Devido ao e facto de essa estarem muito coisa. gordos, claro. Sim, e por às vezes também ter muito volume de pena, Exato. não enchem bem os ovos, É um e bocadinho mesmo elas complicado. dentro do ninho, às vezes, por serem mais pesadas, às vezes podem matar as crias com o peso, Exatamente. Esmagar as quando crias. nos primeiros dias de vida e é mais ou menos Tem esses isso. fatores. Ok. Olha, diz-me outra coisa. É uma raça sensível a doenças ou nem por isso? São aves robustas? Mais ou menos.
tem assim, mais ou menos do foro intestinal e as cococidioses, e isso é preciso ter um bocado de cuidado. Convém sempre prevenir. No caso dos periquitos, e acho que é nas aves no geral, é mais vale prevenir do que remediar, Muito porque familiar, não, claro, uma vez que apareça já é mais difícil de tratar. claro, Convém prevenir. claro que sim. Olha, relativamente à muda da pena, tem uma muda da pena normal, ou é uma muda da pena agressiva em que podem ficar todos depenados? Alguns. Depende das aves. No geral, são, pronto, são aves normais na muda, mas quando há aquelas aves assim maiores e com a pena mais longa e quando, pronto, a qualidade da aumenta-se, alguns acontece irem-se um pouco abaixo. É preciso cuidar, Ok. estar atento e dar ali um reforço dito. Claro, claro. Relativamente a mutações, existem muitas mutações, eu sei que sim. Quais é que são as que tu querias no teu aviário? Ora, tenho os Spangles, opalinos, os normais, os canelas. Tenho agora há pouco o espaço amarelo e os arlequins dominantes. Ok. Dessas mutações que referiste, sentes que há alguma que tenhas mais dificuldade em criar ou nem por isso? Não. Só é mais é a dificuldade de tirar com qualidade. Ok, ok, ok. No caso dos opalinos, porque normalmente são muito sujos, não têm as marcações. Bem É mais definidas, difícil bem tirar um marcadas. pássaro com boas marcações. Ok, ok, ok. Como é que tu fazes para tirar as mutações? Tu usas pássaro de mutação com pássaro de mutação? Usas portador com ancestral? Como é que tu costumas fazer? Normalmente é mutação com ancestral. Nestas mutações que eu tenho, que são dominantes, como por exemplo o opalino, o spangle, não há portadores, Ok, são dominantes. Então normalmente é um pássaro de mutação e outro normal. ok. Chamada ancestral, não é? Exatamente, Exatamente. exatamente, exatamente. Olha, és sócio de algum clube ou de alguns clubes? Se sim, indica-me quais. Sim, do CPCPO Ok, e do Clube dos Avicultores do Algarve, ok, que ok, fica em Olhão. ok. Tu costumas pôr as tuas aves? Se sim, em que exposições é que costumas participar? Sim, normalmente é nestes dois clubes. Eu também já fui a Setúbal, eu já. Foi mais, normalmente quando tenho disponibilidade é mais ou menos É mais ou menos estas o circuito que a maioria do pessoal dos exato. periquitos faz, não é? Mais ou menos andam É, sempre por aí. é. Exatamente. Olha, relativamente à alimentação, tu administras a mesma mistura durante todo o ano ou vais alterando consoante a fase da época? A mistura para mim é sempre a mesma. Ok. Só que depois na altura das criações dá-se o reforço com papa e verduras e Relativamente à papa, tu dás papa seca, úmida, semi-úmida? dou seca com suplementos Ok. e dou seca porque há vezes que não posso ir lá todos os dias e então é só por isso que dou seca, Ou porque seja, depois para durar um bocadinho sem que se estrague, não é? exatamente e para Ok, depois não haver problemas. ok, ok. Quanto a alimento vivo, tu tens tendência de administrar alimento vivo às tuas aves ou nem por isso? Por acaso tenho tenébrios em casa, ando para testar isso, mas ainda não o fiz, Ok. porque já ouvi dizer que tem bactérias então estou para experimentar, ainda não. Pá, normalmente Hum, o grande problema no alimento vivo é os fungos e bactérias podem estar na própria casca da ave, ou seja, aquela pele dura, aquela carcaça, é aí que normalmente está. Mas tu tens uma vantagem, se tu dizes que tens uma criação de tenébrios em casa, tu melhor que ninguém sabes o estado dos teus animais, ou seja, sabes as condições sim, sim. que estás a dar aos tenébrios. Pá, é perigoso é efetivamente quando se adquire um terceiro, por muita boa fé que a pessoa tenha ao dizer que os animais estão em boas condições, procuram em boas condições, existe asseio, pá, não há nada como nós termos a nossa própria colónia de alimento vivo e nós, melhor que ninguém, conseguimos saber se efetivamente está tudo a correr bem ou não, não é?
um bocadinho Pois, por aí. Eu, se fosse a ti, tem se que calhar cuidar. arriscava por causa disso, não é? Porque os animais são teus, não estás a adquirir um terceiro, opá, tens a certeza de que estão a ser bem tratados. Um bocadinho por Pois, aí. eu normalmente o que dou é aqueles os camarõezinhos de tartarugas na Sim, papa. sim, sim, sim. Penso que era o Siríaco, acho que também Sim, faz sim, isso. sim. Sim, sim, É, acho que sim, ele sim. também costuma administrar, exatamente. Olha, em termos de suplementos vitamínicos, minerais proteicos, tens por norma a administrar ao longo da época? Sim, dou aqueles minerais dos pombos Ok. e pronto, e dou Em termos de eh, proteína, acabas por dar na papa, não é? sim, sim, na papa. Na Exatamente. papa também meto mais coisas, tipo o alho em pó, que Ok. é tipo, Probióticos do Dulce também, não? sim, probióticos Provavelmente. e spirulina. Ok. E, Basicamente será e, por aí. e o fónio. O O fónio. fónio Ok, é ok. As aquela sementes semente de fónio. pequenina Sim, 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 sim. por causa da cococidiose. Exatamente. Dizem que ajuda muito, exatamente. Sendo um alimento natural e ajuda bastante. Exato, exato. Olha, sementes germinadas. Tu costumas dar sementes germinadas às tuas aves ou outro tipo de substituto? Não, nunca dei. Ok. Nunca dei, já ouvi dizer que às vezes pode correr mal e então É tem preciso, estado a é correr outra bem assim. situação. As sementes germinadas é preciso ter um pouco de tempo primeiro Pois, para as fazer, pá, e manter sempre uma higiene nas sementes, ou seja, passá-las bastantes vezes por água. E mais importante que isso é fazer a quantidade certa para administrar o mais rápido possível. pois, Pá, quem não tiver essa disponibilidade de tempo, eu dou às minhas aves. Mas isto é porque eu tenho esta disponibilidade de tempo. Eu quando faço, imaginemos, eu hoje ponho de molho as sementes germinadas, amanhã de manhã retiro-as, ficam amanhã durante o dia todo ali num coador a secar. E no dia a seguir administro aquilo tudo, ou seja, não sobra para o outro dia, estás a entender? pois, Evita pois, o pois, aparecimento de fungos e tudo mais, opá, e ficam fresquinhas. É quando os aminoácidos começam ali a aparecer todos, é quando elas começam mesmo ali a brotar logo ao início, pá, e é top. Para quem não tem tempo, é pá, não aconselho muito sinceramente, muito sinceramente. pois. Então não vou arriscar. Claro, claro. Olha, há bocadinho falavas em tratamentos preventivos, deduz então que efetuas tratamentos preventivos antes do início das épocas de criação, certo? Sim, sim, sim. Ok. É o sulfoprime e o hipomorsan. Ou seja, trabalhas ali um bocadinho na prevenção das coccidioses, salmonelas, Exatamente, e depois também exatamente. fazes a disparatização externa. Exato, exato, exato. Tu não, por acaso, nunca pensaste, ou não tens por hábito, enviar fezes e sangue ao veterinário para análise? Ainda nunca pensaste nisso, não? Nunca fiz, mas já pensei, já. Ok, ok. Eu tenho um Tenho que o amigo, fazer. tenho um amigo que é criador de pintasugos Major aí do Algarve, que teve um problema esta época. O Arnaldo, não sei se conheces. Ele Sim, no sim, sim. Facebook é que está conhecido como Puto Arnaldo. Epá, e ele acabou por ter que ir ao veterinário porque ele estava a ter uma grande mortalidade nas suas crias. Epá, e acho que a coisa correu bem e acho que ele ficou contente. É uma questão também de veres de hoje para amanhã se tiveres algum problema ou qualquer situação. Que é Pois, assim, existe muito o mito de que demora muito tempo, de que é muito caro, mas hoje em dia, de que não há veterinários conhecedores de aves, mas hoje em dia cada vez mais existem veterinários especializados em aves. Epá, os preços não são nada por aí além, se tu fizeres a comparação com os produtos, com o dinheiro que gastas nos produtos para fazeres os tratamentos preventivos, fica ela por ela, e tu mandas a amostra de fezes hoje, por exemplo, daqui a 2, 3 dias no máximo tens o resultado. Ou seja, conseguimos ir a tempo muitas vezes de salvar as aves. Pá, é uma pois, ferramenta que eu aconselho vivamente o pessoal a fazer. Epá, porque é assim, até aqui há uns anos atrás, efetivamente, nós não tínhamos esta possibilidade, porque não existiam clínicas veterinárias em pois, quantidade e com conhecimento. Epá, hoje em dia, e se queremos ser criadores a sério, criadores desportistas, não é? Porque ao fim e ao cabo já estamos num nível acima, porque já andamos a expor, não é aquela coisa de ter o gostinho, de ter ali meia dúzia de casais e criar só por gostamos, não é? Pá, eu aconselho vivamente, exato. muito E sinceramente. às vezes evita-se perder certas aves importantes. Exatamente, exatamente. Lá está a situação do investimento. Se formos comparar a perda de aves por vezes mais a compra de produtos, opá, acaba por compensar. Eu posso dizer que eu mandei analisar as fezes das minhas aves por cerca de 40 e poucos euros. Pá, não é Pois, nada, não é nada. Se formos, isso não é nada. tu compras 3 Comparado 4 com o valor produtos, das é o aves. preço, é esse preço que Exatamente. fica gasto, exatamente. Ok, ok. Olha, as tuas aves fazem criação direta ou tens por hábito utilizar amas? Costumas utilizar australianos ou coisa assim para servir de amas? Normalmente é direto.
Ok, mas quando tenho necessidade de esta época passada e a que está a decorrer, estou a utilizar. ok. Mas é em casos mesmo só de extrema necessidade. E usas quê? Porque Usas os australianos, é isso? os australianos, Ok, porque normalmente é direto. ok. Durante a altura da criação, tens tendência a alimentar as crias ou não há necessidade disso? Hum, hum, Nunca o fiz, mas porque normalmente quando vês que a cria está a ser mal alimentada ou que está pronto a ficar para trás porque os pais não dão conta dela, ou tento passá-la para um ninho onde tem menos E que saibas que criam bem, não é? Um bocado. sim, sim, sim. Tu também tens por hábito fazer aquelas marcações, ou seja, ou marcar os ovos com uma tinta permanente, ou também pintar um bocadinho as crias, isto até quando Hum, são mutações parecidas e tens que mudar de um ninho para o outro, para teres a certeza que a ave é do ninho X e não daquele ninho. não faço isso. Ok, 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 ok. Eu, como tenho muitos casais, pronto, depende do criador, né? Eu até considero muitos, porque são entre 20 a 25 casais, então consigo jogar mais ou menos sempre com isso e não tenho necessidade de marcar. Não sentes essa necessidade, claro. Olha, em termos de consanguinidade, tu costumas praticar a consanguinidade no teu plantel? Sim, sim. Ok, ok. Fazes isso Eh, para quê? Para apuramento de mutações, certamente, não é? de características, Fixação de características. Claro, exato. claro, claro, claro. Sempre, sempre mais afastado, tipo primos, tios, nada de Avós, netos e por muito aí fora. apertado. Ok, ok, ok. Costumas trabalhar em circuito fechado no teu plantel ou costumas adquirir aves novas com alguma regularidade? Eh, Costumo, é mais ou menos, normalmente é macho, o que adquiro é macho. Ok. Porque isto as fêmeas que eles têm não, Não, não as não vemos de excede, claro, qualidade. claro, claro, claro. Nos periquitos, não sei porquê, acho que sai sempre mais machos do que fêmeas. Do que fêmeas. E se for é um macho por época, Ok. mas é sempre pensado de forma a não alterar muito as coisas A linhagem e para genética que tu evoluir. tens, as linhas, não é? Que tu tens, Sim, exatamente. sim, sim. Exatamente. Sempre Ok. Olha, em termos de criações, diz-me mais ou menos quando é que inicias as criações e quando é que terminas as criações. final de setembro, começa no final de setembro ou início de outubro e depois depende do calor, mas entre meio e final de junho, Ok. depende do clima aqui no Algarve, quando as coisas começam a aquecer, Pois é um caso sério aí. tem que se separar logo. Ok, ok. Estás a ver, esta é outra situação que eu aprendi. Eu sempre fui habituado, eu já queria pintacilgos há muitos anos, quando era mais miúdo, e sempre fui habituado a que os periquitos era aquele pássaro que a gente tinha a criar o ano todo. Pá, punha-se um ninho e aquilo estava sempre a criar, aquilo tirava 3, 4, Se, 5 posturas, e depois fosse se separava ali 2 meses, e depois voltava outra vez, mas basicamente a ideia que se tinha era esta. E agora começo-me a perceber com estas entrevistas cada vez mais que não é bem assim, ou seja, que os criadores desportistas levam isto mesmo a sério, e aproveitam mais ou menos o tempo da primavera, não é? Um bocadinho antes, assim como os criadores de canários, mas seguem mais ou menos o rigor do clima que se vê lá fora, é mais ou menos o tempo que aplicam para terem as suas aves a criar. Estás a ver? Isto é extremamente interessante, eu não tinha pois, conhecimento. porque às vezes ou muito frio ou muito calor, isso vai arrebentar Claro, com as aves e não vale a pena estar a arriscar quando é aves de qualidade não vale a pena estarmos a a arriscar muito. sobrecarregar as aves de forma a que as aves Isso, vão-se abaixo, claro. exatamente, Claro, exatamente. claro, claro. Olha, quantas posturas permites que as tuas aves tenham durante a época de criação? Entre duas a três. Depende do estado em que fica depois a fêmea, né? Normalmente é a fêmea que fica mais desgastada, mas duas, três. Ok, mais É, ou menos, mais ou menos. Olha, costumas praticar a poligamia no teu plantel, ou seja, utilizar um macho para várias fêmeas diferentes? sim, não ao mesmo tempo, mas à vez o macho vai rodar por várias fêmeas e se for um macho de qualidade, sim,
Ou seja, mais uma vez, para tentar fixar determinadas características que o macho Exatamente. tenham, Às não é? vezes, vamos supor, esta época vou comprar um macho que acho que tem certas características, ou em vez de comprar, ou mesmo dos que tenho, Exato. tem qualidade. Então vou tentar pôr ali o máximo de fêmeas possível para aquelas características que ele tem, passar e a partir dali fazer uma Um família. trabalho, claro, 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 claro. Pois essa é outra situação. Já percebi que vocês muito que vocês nos periquitos usam muito esse termo, família. Sim, É algo que não se ouve falar no resto dos psitacídeos, nem nos canários, nem na fauna. Ou seja, vocês quando falam família, ao fim e ao cabo, o que querem dizer é uma linha genética, certo? sim, sim. Acaba por ter por aí, não é? É, é uma linha que se segue, que depois é trabalhada a partir dali de umas determinadas características, né? Por exemplo, um pássaro que tem mais direcionais, ou que tem maior máscara, e a outra linha que os pássaros até nem têm tanto, mas têm mais, são mais robustos, têm mais, são maiores. Ok. Então trabalha-se, pronto, as linhas, as famílias. Nas famílias. Olha, aqui para finalizar, existe alguma mutação que tu tenhas conhecimento que tu gostasses de ter a criar no teu aviário? Gostava, se calhar, de ter luzinos, lutinos e Ok. albinos, por acaso. Não tenho, sei que são bastante difíceis de ter aves de qualidade dessa mutação e se calhar futuramente E pode vir a também, ter. também é capaz de ser, também são capazes de ser mutações difíceis de criar, não? As crias, se calhar, são mais fracas, pode haver a Sim, sim, dificuldade sim, sim. dos pais abandonarem as crias no decorrer da criação, não? Sim, Eu digo isto pode porque, haver. na generalidade, isto acontece com os rubinos, os albinos, É os mais ou menos lutinos. igual. Exatamente, exatamente, exatamente. Olha, amigo, da minha parte a entrevista está concluída. Eu não sei se queres aqui referir alguma questão que não tenhamos aflorado ou alguma informação que queiras deixar aos criadores iniciantes. Pois aos criadores iniciantes, o que posso dizer é que ah, antes de adquirir aves, tentar estudá-las, não é? Tentar perceber as necessidades que a ave tem. Primeiro adquirir gaiolas e condições para as aves e depois visitar criadores e tentar perceber as melhores aves a comprar, a adquirir, sem comprar à toa. E, e pronto, é um pouco por aí. Não, primeiro estudar bem a coisa antes E de se ter um meter. espaço, ou seja, pensar no espaço que se tem e pensar na quantidade de aves que se deve Exatamente. colocar Esse foi ali, exatamente. um dos erros que eu cometi. Primeiro comprei e depois é que depois Exatamente. fui adaptando as coisas ao longo do tempo e se tenho pensado melhor, tinha feito se calhar um aviário de raiz e depois é que adquiria É que as adquirias aves. as aves. Exatamente. Exatamente. Olha, amigo, mais uma vez eu quero agradecer a tua disponibilidade por teres sido para seres entrevistado aqui para o canal. Eu que Ahm, agradeço. Olha, epá, a única coisa que eu posso desejar é que tenhas uma boa continuação de criações. Pá, e mais Igualmente. uma vez obrigado, Muito David, obrigado. e vamos falando, amigo, está bem? Está bom. Muito Continuação de um obrigado, então. excelente trabalho. Obrigado, Tá, obrigado, muito eu obrigado. agradeço. Tá, Obrigado, um forte abraço, um forte abraço. um abraço. E pronto, pessoal, mais uma entrevista feita aqui no canal Canaril Santos Costa. Desta feita voltámos ao mundo dos psitacídeos, nomeadamente aos periquitos ingleses. A próxima entrevista sairá já no decorrer do próximo sábado e será sobre canários de cor, não percam. A época de criação já vai um bocadinho longa, já estamos no mês de maio, portanto espero a todos umas boas criações e um forte abraço.